Boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor, que a paz do Senhor seja sobre cada um de vocês, que todos aqui se sintam amados e honrados em nome de Jesus, amém? Queridos, antes de iniciarmos o estudo da palavra, eu tenho alguns anúncios para vocês. Eu quero lembrá-los que nessa terça-feira às 20 horas temos a nossa reunião de oração presencial aqui mesmo. E na quinta-feira, às 20 horas, temos a nossa comunhão online para nós repartirmos aquele pão que o Senhor nos abençoou hoje, nos alimentou hoje. Lembro vocês que para as inscrições dos cultos presenciais ainda são necessárias as inscrições. Começam na sexta-feira e vai até o meio-dia do domingo. Você se inscreva, por favor, para a gente ter uma noção de números. As contribuições são feitas pelo Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. Douglas me lembra para avisá-los que há Pix e QR Code para o pessoal que está em casa. Cestas básicas são importantes. Nós temos algumas famílias na igreja e na igrejinha do México 70 que contam com essa ajuda mensal. Então, vocês podem trazer os alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para cá ou entrar em contato direto com o irmão Walter, tá bom? Oportunidades para servir, continue orando para que o Senhor levante uma equipe que ame as crianças no México 70, né? Há 80 crianças esperando a volta da igrejinha, dos cultos aos domingos de manhã, e nós precisamos de uma equipe, tá? Para poder recomeçar esse trabalho. Se você gostaria, né, de fazer parte dessa equipe, fala comigo depois do culto, tá bom? Vai ser uma alegria poder reunir uma nova equipe para esse trabalho. Após o culto, a Flavinha pede para avisar que haverá uma reunião com os pais dos adolescentes. Então, quem é pai de filho adolescente, fica só mais um pouquinho depois do culto. A Flavinha quer conversar com vocês sobre o retiro dos adolescentes. Vai acontecer em novembro, no meio de novembro. E vai ser bem legal, tá bom? A gente está orando bastante, preparando bastante coisa para esse tempo, para que seja um divisor de águas, né, na vida deles, algo bem precioso mesmo da parte de Deus. Inclusive, a cantina hoje, depois do culto, retorna, né, com o propósito de abençoar esse retiro. Ela pede para avisar que quem quiser contribuir para amenizar os gastos para esse retiro de adolescentes, pode doar, né, fazer doações de doces e comprar doces, né, lá na cantina, tá? Hoje parece que vai ser nhoque, se não me engano, né? Então, é isso, né, Taninha? Então, é isso aí. A Flávia também pede para falar que os banoffes foram um sucesso. Vocês devem entender o que é isso, né? Deve ser aquele docinho lá, né? Mas é isso aí. É famoso no sul, né, o banoffee. Aqui nem tanto, né? É maravilhoso, né? Glória a Deus, que é maravilhoso. Então é isso aí, o recado está dado. A reunião vai ser aqui mesmo no santuário, tá bom? Glória a Deus, irmãos. Abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, essa noite, irmãos. Uau! Lucas 24, né? Quem diria que a gente ia chegar no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, né? Glória a Deus. Eu fico feliz, né, que a gente não correu e eu testemunho, né, a graça de Deus durante todo esse tempo, né, guiando a gente em cada passagem, em cada porção, né, eu creio que Deus ministrou aos nossos corações, tem ministrado, né, e vai continuar ministrando aquilo que nós como igreja precisamos ouvir, né. Então, glória a Deus que a gente não precisa ter pressa, porque não importa o tanto que a gente saiba da palavra de Deus, irmãos, mas o quanto a gente pratica essa palavra, não é verdade? Então, esse é o principal, amém? Vamos lá, Jesus, o homem perfeito, o estudo do Evangelho de Lucas, versículo-chave, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo, nós vimos Jesus sendo crucificado. Essa noite veremos a ressurreição de Jesus, tá bom? Glória a Deus por isso. A passagem vai ser Lucas 24, versículos de 1 a 12, vamos ler.
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Senhor Jesus, obrigado porque nós podemos nos reunir mais uma vez no Teu nome para estudar a Tua palavra. Na verdade, Senhor, para ouvir do Senhor, porque sem a Tua ajuda não podemos fazer coisa alguma, Senhor. Então pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Deus, para falar conosco, a cada um de nós, faminto pela Tua palavra, que saiamos daqui fartos, abençoados, fortalecidos na fé, transformados pelo Teu poder, porque nós não estamos aqui num ritual religioso, nós estamos aqui diante do Deus vivo, que venceu a morte e ressuscitou, e tem poder para transformar vidas, para trazer à luz aquilo que não se pode ver, para transformar aquilo que parece perdido aos olhos dos homens. Senhor, o Teu poder é imensurável, não há outro igual a Ti, o Senhor não tem rival, porque Tu és único Deus, soberano Deus, acima de toda a terra, de todo o universo, de tudo que existe, seja visível ou invisível, Tu és o Senhor. Tu és o começo e o fim, Tu és, ó Deus, o alfa e o ômega, Senhor, tudo está em Ti, é para Ti e por Ti. Então é diante desse Deus glorioso, majestoso e ainda tão bondoso, tão misericordioso, que nós estamos diante essa noite e pedimos, Senhor, humildemente, nos atraia para perto do Teu coração, nos abençoe, Senhor, nos fortaleça, Deus. Opera, Deus, com Teu poder em cada coração, em cada vida, Pai. Nós oramos em fé e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ao tema da mensagem, Jesus ressuscitou. Bom, é claro que, como nós estudamos no nosso último estudo, né, Jesus morreu, foi crucificado para pagar o preço dos nossos pecados, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, a punição que nos cabia, Ele levou, Ele fez justiça, Ele cumpriu a lei, justiça foi feita, nossos pecados foram punidos completamente, totalmente, e Ele pôde falar: está pago, está consumado, tetelestai, está pago por completo. E a história não acabou ali, glória a Deus, né? A história não acabou ali. Realmente, como aprendemos na semana passada, Jesus, Ele não foi para a cruz apenas para nos trazer salvação, mas para nos trazer comunhão com Ele, para que nós pudéssemos conhecê-lo, sermos íntimos, para nos trazer à mesa, para termos unidade com Ele, para nos tornarmos um com Ele. Hoje você tem a mesma natureza de Deus habitando dentro de você.
E tudo isso Jesus fez por amor a nós. Então, glória a Deus que a história não acabou na cruz. Glória a Deus que, aprove a Deus que a história deveria ser que o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo e morreu numa cruz no nosso lugar, ele deveria ressuscitar ao terceiro dia. E assim foi. Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, como a palavra de Deus já havia profetizado. Eu quero, antes de nós iniciarmos os versículos dessa noite, eu quero fazer uma citação de John Stott, estudioso bíblico. Ele diz o seguinte: o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui seu cerne. Remover esse conceito é destruir o cristianismo. Então a nossa fé está baseada, ela só existe, nós só estamos aqui, ou Jesus só faz sentido na nossa vida porque Ele ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo é o fator principal da nossa fé, é a razão pela qual vivemos, pela qual cremos. Por que estamos aqui? Porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, irmãos, nós seríamos religiosos como qualquer outro. Nós só teríamos uma religião como qualquer outro, né? Uma religião morta, alguma coisa sem vida, alguma coisa simplesmente para ajudar a gente a sobreviver. Mas Jesus, ele não nos deixou assim, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele prova que ele é Deus, ele prova que tudo que ele disse é verdadeiro, ele prova que ele é Senhor e que ele realmente vai voltar para julgar a terra. Ele prova que ele nos amou de verdade, ele veio revelar o coração do Pai e ele veio nos salvar. Então, louvado seja Deus pela ressurreição de Jesus. Nós não temos, olha, irmão, se você pensar em algum lugar nesse mundo, você vai ler: ali jaz qualquer líder espiritual, não é? Ali jaz Buda, ali jaz Allan Kardec, ali jaz Maomé, ali jaz Confúcio, ali jaz qualquer outro. Mas você nunca vai encontrar que ali jaz Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele é inigualável, incomparável. Ele é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Amém? Então isso traz consolo, traz esperança, traz fé, traz alegria, né? Isso transforma as nossas vidas. A nossa fé não está baseada, sustentada em alguém que morreu. Não, a base da nossa fé, o sustento da nossa fé é o Deus soberano que veio nos salvar e venceu a morte e ressuscitou. Amém? Glória a Jesus por isso. Há várias teorias de que, e você encontra isso em vários lugares, pessoas equivocadas, enganadas, iludidas mesmo, né, pelo diabo, falando que a ressurreição de Jesus não foi real. E uma das citações foi a primeira citação, inclusive na época de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, a gente viu que muitos falaram que, não, vamos dizer que roubaram o corpo dele. Era impossível que isso fosse acontecesse, porque a pedra era enorme, ela foi selada com o selo do rei, ninguém podia tocar, haviam guardas de prontidão guardando aquele sepulcro. Ninguém jamais, nem ladrão, nem as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, nem seus discípulos poderiam render os guardas e rolar aquela pedra. Era impossível que isso pudesse acontecer. Alguns outros dizem, mas Jesus, ele não morreu bem na cruz, ele só desmaiou, e então lá no sepulcro, quando tudo estava fresquinho, numa temperatura mais amena, ele sobreviveu. E aí, como que Jesus ia sair? Ele ia atravessar aquela pedra, aquele túmulo? E ainda assim, vocês sabem da história, o centurião teve que confirmar que Jesus estava morto. Ele coloca uma lança ao lado de Jesus, sai sangue e água. Se Jesus não estava morto ali, ele morreu.
E os soldados que quebraram as pernas dos 2 ladrões ao lado de Jesus se certificaram que não precisava quebrar de Jesus, porque ele já havia rendido o seu espírito a Deus. Ele já estava morto. Então, todas essas teorias que você ouve para tentar diminuir ou impedir a fé de alguém na ressurreição de Cristo, elas não se sustentam. Elas não têm base lógica. Elas não são verdadeiras. A gente pode ter certeza que Jesus ressuscitou. E além disso, irmãos, Jesus mesmo, ele apareceu diversas vezes após a sua ressurreição. Eu vou citar algumas poucas aqui. Por exemplo, Jesus, ele aparece a Maria Madalena, depois a outras mulheres, ele aparece em seguida aos seus discípulos, ele vai aparecer a 2 discípulos no caminho de Emaús, a gente vai ver no nosso próximo estudo de Lucas. Ele aparece aos discípulos quando Tomé não estava com eles, e depois aparece quando Tomé estava presente, repreendendo a incredulidade de Tomé. Ele aparece novamente várias vezes aos discípulos para prepará-los até a sua ascensão aos céus. Então, durante 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, durante 40 dias. E eu amo esse versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ter que abrir lá comigo. Diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, olha só que maravilha. O apóstolo Paulo escrevendo: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Irmãos, Jesus apareceu diversas vezes a várias pessoas, e Paulo fala 500 pessoas de uma vez só. Você imagina um tribunal quando entra uma testemunha, alguém que vai falar daquilo que viu e ouviu, e que sabe, eu vi, Jesus Cristo apareceu para mim. Entra a segunda testemunha, eu vi Jesus Cristo ressurreto. Terceira testemunha, eu vi Jesus Cristo ressurreto. Quarta, 10ª, 100ª, 500 testemunhas falando, eu vi Jesus Cristo ressurreto. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. E glória a Deus que Paulo pode registrar essa verdade para nós. E é interessante, irmãos, porque o relato da ressurreição, ele nos surpreende. Porque mesmo os discípulos, eles ficam surpresos com a ressurreição de Jesus. As mulheres que foram quando Maria Madalena vê Jesus, ela fica surpresa. Por quê? Porque eles haviam ouvido, mas não estavam muito acreditando que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. Isso é uma das maiores provas de que verdadeiramente Jesus ressuscitou, porque mesmo seus discípulos não estavam esperando essa ressurreição. Eles ficaram surpresos que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Não dá nem para falar que é uma história inventada, porque mesmo seus seguidores ficaram admirados quando ele verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Poderoso demais, irmãos, poderoso demais. E glória a Deus, porque esse é o grande marco da nossa fé, o grande ponto. E olha, a ressurreição de Cristo, um outro estudioso bíblico falando disso, sobre o domingo, ele fala o seguinte: este tornou-se o dia de culto cristão, Atos 20, versículo 7, a mudança do tradicional e bíblico sábado, é por si só uma forte prova da ressurreição, porque mostra a força da convicção dos discípulos sobre o que aconteceu naquele dia. Porque Jesus Cristo ressuscitou num domingo,
Os cristãos, os seguidores de Cristo, passam a cultuar, a se reunir para adoração no domingo. E isso, irmãos, para nós pode parecer bobeira, mas e aí, tanto faz? Porque nós não somos judeus e nós não tínhamos o hábito e a cultura de respeitar o sábado e de dedicar o sábado ao Senhor. Para esses homens, para esses discípulos mudarem o dia da adoração, eles tinham que estar convictos de que eles estavam fazendo a coisa certa, que eles estavam realmente fazendo o que eles deviam fazer diante de Deus, porque o sábado para o judeu é intocável, é sagrado, e eles são tão convictos com a ressurreição de Jesus, que eles passam a se reunir para adoração no domingo. Incrível, né? Bom, mas agora podemos começar. Lucas, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então, Jesus ele morre na sexta-feira. Para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde e vai até quando o sol se põe no outro dia, às 6 horas, né, do outro dia. E Jesus ele teve a sua ceia, né, na sexta-feira. Logo após a ceia, depois de lavar os pés dos discípulos, ele foi orar no Monte das Oliveiras, e ali Judas o trai com um beijo. E a gente sabe que Jesus, naquela mesma noite, é preso, e ele passa por todos os tribunais, ele é açoitado, e então, julgado, ele vai ter que levar a sua cruz, e aí vocês conhecem a história. Da sexta-feira, o sábado era sagrado, ninguém podia fazer trabalho algum. Aquelas mulheres, elas tinham que esperar o domingo para poder ungir, embalsamar o corpo de Jesus. Isso seria como para nós um hábito de levar flores, né, para alguém que morreu. Uma homenagem, um símbolo de amor, de respeito, de consideração. Elas queriam ungir o corpo de Jesus com ervas aromáticas, elas queriam embalsamar, deixar o corpo de Jesus cheiroso. Era para elas um último gesto de adoração, de amor. Então elas saem provavelmente quando tudo estava escuro, né, na madrugada de domingo, e chegam. Elas tinham que andar bastante até o lugar do sepulcro, que era próximo onde Jesus foi crucificado, no Calvário. E quando elas chegam lá, parece que estava começando a raiar os primeiros raios de sol. A gente não sabe especificamente a hora da ressurreição. Para nós só é contado que quando elas chegaram lá, a preocupação delas era só uma: como nós vamos rolar aquela pedra? Elas estavam prontas, elas estavam com as ervas prontas, e elas iam se perguntando no caminho: como que a gente vai conseguir ungir o corpo de Jesus? Porque elas tinham visto onde Jesus foi colocado, e elas, dedicadas, queriam ir lá logo cedo, assim que possível, para poder ungir o corpo de Jesus. E elas iam se perguntando: como que a gente vai rolar aquela pedra? Incrível, quando elas chegaram lá, Deus já tinha cuidado disso para elas. A pedra já estava rolada e o túmulo vazio. Então é isso que Lucas vai contar para a gente. No primeiro dia da semana, que é o domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Versículos 2 e 3. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então ali elas já começam a ficar preocupadas, né? Elas entram em pânico. Primeiro, elas veem a pedra, né, rolada. Então parece um alívio, né, no momento. Mas quando elas entram, elas não veem corpo algum. Jesus já não estava mais ali. Então elas não sabem o que acontece com o corpo de Jesus. Elas ficam preocupadas. Então, versículo 4, perplexas, sem saber o que fazer. De repente, elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Então, você imagina essas mulheres, né? Maria Madalena, Joana,
a Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres. Acredita-se que havia um grupo de 6 a 12 mulheres, né, indo lá ungir o corpo de Jesus. Então, elas perplexas, sem saber o que fazer, e agora, e agora, e agora, diz o versículo 4, que de repente 2 homens com roupas resplandecentes, né, a que se refere a 2 anjos, né, 2 anjos se colocam ao lado delas. E aí vamos ver o que acontece então. É interessante a gente parar de pensar que quando Jesus nasceu lá em Belém, os anjos, eles foram até alguns pastores que estavam pastoreando ovelhas nos campos próximos a Belém e revelaram, né, e contaram para os pastores que havia nascido o Salvador, Cristo Senhor. E os pastores não eram testemunhas, vamos dizer assim, que tinham muito crédito na época, né? Os pastores não eram muito bem vistos, os pastores de ovelhas, e os anjos contam a eles a grande novidade, né? Eles recebem de primeira mão a notícia do nascimento do Salvador, e eles vão lá ver. E aqui, os primeiros, né, a receber a notícia da ressurreição são as mulheres. Mas como você viu na leitura inicial, os apóstolos não vão acreditar nelas. Para eles parecia loucura, porque nessa época Jesus ele restaurou a dignidade e muito mais, né, na mulher. Nessa época o relato, o testemunho das mulheres não era válido, né, ninguém dava ouvidos. Glória a Deus por Jesus ter transformado isso, né? E então, mas são essas mulheres, são elas que recebem de primeira mão a notícia da ressurreição do Salvador. Tremendo, né? Como Jesus, ele valoriza, ele ama aquilo que ninguém valoriza. Isso é tremendo. Glória a Deus por Jesus. Versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, porque até então os 2 anjos só estavam ao lado delas, tá? Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram. Por que elas baixam o rosto para o chão? Tamanha a luz ofuscava a visão delas, então elas não conseguem olhar para os anjos. Elas baixam o rosto para o chão e os homens lhes disseram, né, esses anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Veja, irmãos, que pergunta tremenda. É uma pergunta lógica, né? Por que você vai procurar entre os mortos aquele que está vivo? Eles não estão de gozação, eles não estão tirando sarro delas, eles não estão com sarcasmo. Não, eles estão falando sério, né? Os anjos, eles não têm essas coisas, eles estão fazendo uma pergunta séria. Eles estão perguntando para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Faz total sentido a pergunta deles. E os anjos, nós não podemos vê-los, mas eles podem nos ver, e eles sabem o que acontece. Eles sabiam que Jesus já havia falado para elas que ele seria morto, crucificado e ressuscitaria ao 3º dia. Os anjos sabiam, e eles ficam surpresos que elas estão ali, como se elas não tivessem acreditado no que Jesus tinha dito. Irmãos, eu quero que vocês se coloquem na perspectiva dos anjos. Eles estão diante de Deus, eles estão diante do Senhor, 24 horas. Eles entendem que a fonte da verdade, a única fonte da verdade é Deus. Eles sabem, e o que Deus fala é inquestionável. O que Deus fala não importa, então, eles estão diante daquelas mulheres, que por maior que seja a sua devoção, estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, e eles falam para ela, mas aqui mesmo nesse texto, vocês ouviram dele, que ele morreria, mas ressuscitaria. O que vocês estão fazendo aqui? E a gente tem que parar para refletir nisso, nessa pergunta, não é, irmãos? Quantas vezes o Senhor fala para nós e nós esquecemos? Quantas vezes o Senhor fala para nós e nós não damos bola, nós não acreditamos, e nós sofremos
por causa da nossa incredulidade. E nós padecemos e batemos a cabeça porque nós não olhamos a palavra de Deus e recebemos no coração. Nós não nos agarramos a essa palavra que é viva, que vem do trono de Deus, que é a fonte da verdade, a única fonte da verdade. E ao invés de fazer isso, a gente simplesmente lê, a gente simplesmente ouve aquela palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro, e a gente vai tentando viver longe da verdade. E é simplesmente impossível, não é, irmãos? Conseguir viver longe da verdade. Então, a pergunta desses anjos para essas mulheres deve nos fazer pensar e mudar, e querer mudar. Porque quando você hoje tem a palavra de Deus nas mãos, você tem acesso à palavra de Deus, não é palavra de homens, não é palavra de uma religião, é a palavra do Deus vivo que criou o universo. Você tem essa palavra nas suas mãos e você pode lê-la todos os dias e você pode meditar. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, guiando o teu coração, dando sensibilidade ao entendimento. Antes, você lia a palavra de Deus, era como qualquer outro livro, mas não hoje. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, que você é amado por Deus, que Deus quer guiar você a cada dia. E você não precisa ter uma vida como se você tentasse fazer as coisas sozinho mais, porque você tem Deus com você agora, 24 horas por dia. Então, as palavras desses anjos, essas mulheres, devem nos fazer refletir nessa verdade. E mudar em relação a como nós lidamos com o que Deus nos fala, com a palavra viva de Deus para as nossas vidas, irmãos. Não é verdade? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. E eu penso, irmãos, antes da gente continuar, que a razão de muitas pessoas procurarem entre os mortos aquele que vive é porque ainda não nasceram de novo. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você não tem como compreender as coisas de Deus a menos que você tenha nascido de novo. Nascer de novo é realmente crer que Jesus Cristo, Ele morreu para pagar os seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje. E que Ele quer reinar no seu coração. E quando você entende isso, que você é amado por Deus a esse ponto, ao ponto de Deus dar o Filho dEle para morrer no seu lugar, só para ter você ao lado dEle, quando você realmente entende isso, você nasce de novo. Quando você realmente crê nisso, é uma nova vida que surge em você. Você sabe que agora Deus, não existe nada que te afasta de Deus. Você sabe que agora o véu foi rasgado e que seus pecados foram perdoados e que você tem livre acesso à presença de Deus, à comunhão com Deus, a ouvir a voz de Deus, ser guiado por Deus. Você pode receber do amor dEle, ser lembrado das coisas que realmente importam. Então, isso é poderoso demais. Outras pessoas, ainda que nasceram de novo, irmãos, elas estão procurando essas coisas em coisas mortas, como tradicionalismo, religiões de homens, forças humanos, boas obras e tantas outras coisas que não têm vida. Não tem como receber dessa vida abundante em religiões. É através de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, vivo, ressurreto. Somente assim. Então, glória a Deus. Hoje o Espírito Santo, Ele quer guiar você a um caminhar em novidade de vida. A cada dia, o Espírito Santo de Deus quer guiar você a um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Bom, há outras teorias, irmãos, que falam contra a ressurreição, de que o corpo de Cristo foi comido por animais, que foi roubado,
e que eles só tinham desejo, os discípulos só tinham desejo de que Jesus tivesse ressuscitado, mas a pedra selada, a presença dos guardas, a surpresa dos discípulos, tudo isso prova o contrário. Mas aquelas mulheres, naquele momento, quando ouviram essas palavras dos anjos, algo mudou dentro delas. Elas lembraram das palavras de Jesus, porque é isso que o Espírito Santo nos faz, ele nos lembra, ainda que a gente esqueça, o Espírito Santo de Deus nos lembra da palavra de Deus, e aí uma nova esperança brotou no coração dessas mulheres. Versículo 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Então a reação delas foi testemunhar, contar. Então elas chegam para os 11 apóstolos, né, porque Judas já havia traído Jesus e abandonado o grupo, mas ela conta aos 11 e aos outros discípulos de Jesus, e é natural a gente contar daquilo que a gente viu, ouviu e provou, né, que o Senhor é bom, a gente quer que o máximo de pessoas saibam disso, mas a gente para e pensa que elas foram as primeiras mensageiras dessa mensagem de ressurreição, né? Elas foram as primeiras a compartilhar as boas novas, né, de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, muito bem, elas empolgadas, elas contam aos discípulos o que aconteceu. E uma coisa importante, irmãos, antes da gente seguir, eu quero que vocês entendam que a empolgação delas não foi uma empolgação assim, Jesus Cristo, sobreviveu à cruz. Não, ele não foi um sobrevivente à cruz, ele sofreu tudo aquilo e conseguiu ficar vivo. Não, a empolgação delas, o entusiasmo delas era o seguinte: Jesus Cristo morreu. Nós vimos, elas foram as últimas a sair da cruz, essas mulheres, e as primeiras ao chegar ao sepulcro. Elas viram, Jesus Cristo de fato morreu. Elas viram quando o soldado espetou a lança, elas viram quando viram que ele já estava morto. Elas entendem que Jesus não é um sobrevivente, ele de fato morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Isso é muito mais poderoso. Ele tem toda a glória agora, ele tem um corpo ressurreto, glorificado agora. Isso é muito poderoso, era essa a empolgação dessas mulheres. Versículo 10. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Ela era muito grata a Jesus, ela amava Jesus, ela se tornou uma seguidora de Jesus, nada nem ninguém podia ajudá-la, desse tormento demoníaco, e aí Jesus Cristo a libertou, e ela nunca mais foi a mesma. Ela tinha uma gratidão, uma devoção pelo Senhor Jesus. Joana, ela era esposa de Cusa, que era administrador dos bens de Herodes. Então tinha aqui uma outra mulher, Joana, que tinha recursos financeiros e que ajudava Jesus e o grupo de Jesus com suas posses, com seus bens. Nós vemos aqui a Maria, mãe de Tiago. Esse Tiago não é o irmão de Jesus e não é o irmão do apóstolo João. Esse Tiago é um outro Tiago dentre os 12, eles chamavam de Tiago menor. Essa era Maria, mãe desse Tiago, e as outras que estavam com elas. Então haviam outras mulheres com essas 3. Então foram essas as mulheres que contaram aos discípulos o que havia acontecido, o que elas ouviram dos anjos no sepulcro. Versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Então veja como eles realmente não estavam esperando que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Eles realmente não estavam nessa expectativa. Eles estavam com medo, estavam trancados, estavam pensando que eles seriam os próximos a serem achados e mortos. Eles estavam totalmente em pânico. E quando elas contam, eles falaram: essas mulheres estão delirando, né? É realmente essa palavra no original. Elas estão delirando, né? Mas era muita mulher para delirar ao mesmo tempo, né? Ele achou que estava... Não, alguma coisa deve estar errada com essas mulheres. Mas ainda assim, pelo Evangelho de João, a gente sabe que Pedro e João, eles vão até o sepulcro para examinar por eles mesmos.
E eles correm, na verdade, João fala, né? E Pedro acaba comprovando que só havia o linho que haviam colocado ao redor do corpo de Jesus estava dobradinho lá no túmulo. Então é incrível, impressionante pensar. Eles ficaram admirados, diz a palavra de Deus. Versículo 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então, ele ficou admirado. A gente sabe, a gente vai ver, próximo estudo, Jesus aparecendo aos discípulos em Emaús, e depois ele vai aparecer aos 11, aos demais. Mas Jesus repreende a incredulidade desses homens mais tarde, né? E verdadeiramente, irmãos, bem-aventurado, mais que feliz é aquele, eles creram porque viram, mas Jesus vai ensinar eles que mais feliz, mais abençoado é aquele que crê sem ver. Nós hoje somos testemunhas da ressurreição de Cristo, não porque nós vemos Ele ressurreto com os olhos naturais, mas nós podemos vê-lo com os olhos espirituais. Como o vento nós não podemos ver, mas podemos sentir. Jesus Cristo é vivo, Ele é real, Ele se manifesta, né? Ele toca os nossos corações. Ele nos ressuscita da nossa morte espiritual. Ele nos traz nova vida. E isso é maravilhoso, por meio da fé. Eu quero dizer a vocês que somente através da fé em Cristo, do Cristo ressurreto, nós podemos ter vida eterna. Não existe outro modo para que a gente receba o dom, o presente da salvação. Nós precisamos acreditar, nós precisamos dobrar o nosso coração diante do poder de Deus e receber de Deus. A salvação não pode ser comprada, não pode ser barganhada, porque eu fiz isso, porque eu faço boas obras, porque eu sou um bom filho, ou eu faço alguma coisa legal, ou eu obedeço os 10 mandamentos, nada disso, né, pode nos salvar, porque todos nós somos pecadores e fomos separados da glória de Deus. Todos nós carecemos, somos necessitados do perdão de Deus, da graça de Deus. E é por isso que Efésios 2, 8, 9 fala para nós que a fé, a salvação, né, ela é de graça por meio da fé. Ela não vem de nós, ela é dom de Deus, né, não por obras para que ninguém se glorie diante de Deus. É como um mendigo mesmo recebendo, né, um tesouro de um rei. Não existe como retribuir. A obra de Jesus na cruz foi tão completa, tão perfeita, o preço foi tão pago por completo, que não existe nada mais que a gente possa retocar nessa obra, né? Se nós tentarmos, seria um insulto, seria como pôr uma pinta de Marilyn Monroe num quadro da Mona Lisa, por exemplo. A gente ia arruinar essa obra de arte. A obra da cruz, ela foi perfeita, ela é linda. Ela é perfeita do jeito que é. E do jeito que Jesus concluiu ela. Tudo que nós precisamos fazer é ser humildes, irmãos, e receber pela fé esse presente da salvação. Porque se nós tivermos que fazer alguma coisa, não é mais um presente, né? Não é mais de graça. Se você vai me dar um presente, eu ponho a mão no bolso e falo quanto você quer, isso não é mais um presente, eu estou comprando isso. E a salvação não pode ser comprada, não pode ser barganha. Deus, tu tem que me salvar porque eu fiz isso. Não existe barganha com Deus, irmãos. A salvação, ela é de graça, recebida pela fé somente. Amém? E é importante saber que se Jesus pagou esse preço na cruz, a ressurreição é o recibo. É como se a ressurreição de Cristo fosse o comprovante de que a transação foi efetuada com sucesso. Que Deus recebeu o pagamento do seu Filho naquela cruz e que o comprovante nos foi dado através da ressurreição de Cristo. E morte, irmãos, não tem mais nada a ver com aqueles que foram redimidos por Cristo. Jesus nos salvou para sempre. Jesus nos salvou para sempre.
Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Nada nem ninguém pode tirar esse dom de você, esse presente de você. Muitas vezes, minha filha, ela não faz o que eu falo. E agora ela está na adolescência dos 3 anos, né? Então, é bem complicado, né? Mas ela nunca vai deixar de ser minha filha. Nunca vai deixar de ser minha filha. Nunca vai deixar de ser amada. Nunca. Então a gente precisa entender isso, né? De uma vez por todas, né? Se nós nascemos de novo, ainda que a gente apronte, o pai que ama vai disciplinar, viu? Você pensa que vai ficar por isso mesmo, não. A Bíblia fala que o pai que ama disciplina o filho, porque se ele não disciplinar, você não é filho, é bastardo. Então, aquele que está aprontando, aquele que está longe dos caminhos de Deus e acha que Deus está tudo bem porque nada acontece, está enganado. Se você nasceu de novo, você sabe a quem pertence, Deus, papai vai cuidar de você, papai vai tratar você, papai vai disciplinar você, vai corrigir você, porque é isso que o pai e a mãe que ama faz, disciplina o filho que ama, e você vai aprender. É bom aprender rápido, né? A gente sabe, mas às vezes a gente é teimoso demais, a gente é duro demais, e vai ter que ser quebrado demais, ai, mas ainda assim Deus é fiel, glória a Deus, né? Ainda assim Deus é fiel, não existe coração duro demais para o nosso Deus, não existe caso perdido para Deus, louvado seja o Senhor, que venceu a morte. Irmãos, nós estamos falando do Deus que venceu a morte. Existe alguma coisa difícil demais para mim, diz o Senhor? Às vezes você se duvida da sua própria salvação, às vezes você se duvida da sua própria conversão, às vezes duvida da paternidade de Deus na tua vida. Você aqui, você acha que é por teus esforços e teu mérito? Não, é a graça de Deus na tua vida. E quanto àqueles que você olha e fala, esse daí não tem jeito, não duvida de Deus. O Deus que venceu a morte pode fazer qualquer coisa. Não limite Deus pela sua mente limitada, porque você é limitado, não o Deus que te criou. O Deus que te criou, Ele não tem limite. Não olha para Deus com a sua limitação, por favor. Renda-se a Ele, creia que Ele é Deus e você não é, e que Ele pode o que você não pode. Não tenta adivinhar o que Deus tem que fazer. Não tenta falar para Deus como que o plano tem que ser. Não, vai ser totalmente diferente. Já vou avisando, né? Quanto menos você querer manipular Deus, melhor. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser glorificado do jeito que Ele quer. E quanto mais densas as trevas, mais brilha a luz de Jesus, irmãos. Irmãos, se você passa por uma dificuldade, uma situação que você pode contar como é que foi, para que existe Deus? Como Deus pode ser glorificado? A glória vai para você, mas se você pode passar por alguma situação que você não sabe como, que você não tinha luz no fim do túnel para você, só Deus pode ser glorificado. Só Deus pode receber a glória, irmãos. E é para isso que Deus nos chamou, para que Ele receba toda a glória. Amém? Então é isso que a gente vê na ressurreição do Senhor. Na cruz, né, nós vemos uma luta do ódio do homem, da maldade do homem, da bondade de Deus, e a gente sabe que a bondade de Deus ganhou, né, triunfou. Isso é poderoso demais. Eu quero fechar esse estudo com 2 versículos maravilhosos, que é Romanos 4:25, que diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Justificação é um termo legal, né? Um termo jurídico. É um termo que fala que você foi feito justo por um juiz. Então, quando Jesus Cristo ressuscita, e a palavra de Deus fala que foi para a nossa justificação, significa que Deus, como juiz, Ele bateu o martelo e te declarou justo, te declarou inocente, te declarou não culpado.
te declarou como se nunca houvesse pecado na sua vida. Ai não, para com isso, isso é grande demais para mim. Mas é isso que aconteceu. O termo justificado significa que foi inocentado, que todas as provas que te condenavam foram tiradas, e você saiu absolvido. Isso é ser justificado. Deus, o juiz, declara você justo. Deus olha para você e vê você sem pecado algum. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, irmãos. Cristo ressuscitou. E eu amo também o outro, Gálatas 2:20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso não é só lindo, isso aqui é verdade. Irmão, se você nasceu de novo, você foi crucificado com Cristo naquela cruz. A sua carne foi treinada pelo velho homem, e é por isso que você peca e é atraído pelo pecado. Todos nós somos assim, mas algo poderoso demais é que agora você tem a natureza de Deus, você tem a mente de Cristo, e você não precisa mais se deixar levar pelo domínio do pecado. O pecado não te dominará, diz a palavra de Deus, porque agora existe um poder maior dentro de você, que é o poder do Espírito Santo de Deus. É como a lei da aerodinâmica maior que a lei da gravidade. A lei da gravidade puxa os corpos para baixo, ela é muito forte. Qualquer coisa que você solta vai cair. Vou jogar aqui, esse daqui. Por que caiu? Porque é uma lei, a lei da gravidade, ela atrai os corpos para o chão. Você é pecador, irmãos, e você vai sempre ser atraído para o pecado, mas existe uma força, um poder maior que a do pecado e morte na tua vida, que foi Deus que colocou quando você creu em Jesus ressurreto, que é o Espírito Santo de Deus, que te dá poder, escolha, decisão para falar não para o pecado e sim para Deus. Você tem hoje esse poder, você hoje tem essa escolha, você tem. O diabo quer que você não acredite que tem, mas é mentira. A Bíblia fala que você tem, basta você crer, basta você crer. Eu falo e insisto isso, irmãos, porque há muitos irmãos, filhos de Deus, nascidos de novo, que estão aprisionados pelo diabo por mentiras na mente, que o escraviza a uma vida de pecado, que o escraviza a uma vida onde Deus quer operar, mas não opera porque você não crê, você está acreditando na mentira. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa tentativa do diabo de impedir você de crer na verdade, de confiar na verdade, de se lançar na verdade, é como uma fortaleza na mente, escravizadora, é uma mentira que te detém. E tem um momento na nossa vida, irmãos, que você tem que falar basta, o basta de Deus, e falar não, eu não vou viver limitado por pecado algum, eu não vou viver limitado por mentira alguma, eu não vou viver limitado por acreditar em alguma coisa que não é verdadeiro, que não é a palavra de Deus. E você, então, pode contar pela fé com uma força que não vem de você, que é só de Deus, irmãos. Na nossa força nós vamos cair e cair e cair, mas tem um momento que a gente tem que se lançar na força de Deus e deixar Ele fazer essa obra na nossa vida. Há muitos soldados feridos, irmãos, que nós precisamos conosco na batalha. Nós não estamos falando de uma vida religiosa, a gente está falando de um exército de Deus. Há muitas vidas a serem salvas, há uma guerra espiritual que está sendo travada constantemente. Você foi salvo pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e não foi para ficar apenas como receptor da palavra. Não, Deus quer usar você poderosamente. Deus ungiu você com o Espírito Santo dele,
para usar você numa força que não é sua, que não vem de você. Deus tem muito para a sua vida, basta você crer, basta você falar: Deus, eu me rendo, eu quero ser usado. E não há limites, irmãos, para aqueles que desejam verdadeiramente ser usados por Deus. Não existe limite para Deus. Nós que tentamos limitar, só até aqui, só hoje, só segunda, só na quarta, só no domingo. Não existe limite para aquele que deseja ser usado por Deus. E aquele que é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. E um dia Ele vai falar: bom trabalho, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E nós ansiamos por esse dia. Amém? A nossa vida não é mais nossa, nosso trabalho não é nosso, nossa família não é nossa, nossos filhos não são nossos, nada é nosso, é tudo do Senhor, é tudo para Ele, é tudo para a glória dEle, é tudo para que o nome dEle seja conhecido. Amém, meus irmãos? Então a vida que nós vivemos no corpo agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos receber do Senhor essa noite, Deus, da palavra viva, do pão que desce dos céus. Jesus, o Senhor é vivo, o Senhor está aqui, Tu és a palavra. Quando nós compartilhamos a palavra, nós estamos compartilhando Jesus, do poder ressurreto, do poder que transforma vidas, do poder que salva vidas, do poder que muda a mente, que destrói fortalezas. Senhor, as armas com as quais lutamos não são carnais, elas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas e trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor Jesus, opera nesse lugar, opera nas nossas vidas, Senhor. Opera, Senhor, poderosamente, trazendo vida abundante, Senhor, vida espiritual ao Teu povo, à Tua igreja. Senhor, faz despertar o que dorme, Senhor. Traz novamente a vida aquele, ó Deus, que está aparentemente vivo, Senhor, mas dentro de si é como um morto, Senhor. Não nos deixa, Senhor, viver como zumbis, porque nós não somos. O diabo vai tentar falar para nós que somos uma fraude, zumbis, Senhor, mas nós somos filhos do Deus vivo, salvos por Jesus Cristo naquela cruz, o Jesus ressurreto, que ressuscitou e venceu a morte. Deus, o diabo vai falar muita coisa que parece verdade, mas nos ajuda a rejeitar, porque são mentiras, Senhor, mentiras. Deus, que caia por terra essa noite toda mentira com aparência de verdade, Senhor, que tenta dominar as mentes e os corações, que tentam escravizá-los e mantê-los longe do Senhor. Meu Deus, nós clamamos pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Traz perseverança ao Teu povo, Senhor. Ó Deus, nós somos sim, ó Deus, vasos rachados, Senhor. Nós temos problemas, Senhor. Nós somos falhos, Senhor. Nós somos pequeninos humanamente, Deus, mas o Senhor investiu em nós, ó Deus, uma glória, Deus, que não tem palavras para descrever. O Senhor depositou Teu próprio Espírito dentro de nós. O Senhor nos deu a própria natureza de Deus, nos tornou filhos de Deus, nos tornou justiça de Deus, amados por Deus, escolhidos por Deus, nação santa, povo exclusivo. Senhor, nos ajuda a manter na mente as verdades, Senhor. Para a luz ir embora, Senhor, temos que deixar a luz entrar. Nos permita, Senhor, receber da Tua palavra com fé. Nos ajuda a nos agarrar à palavra de Deus, Senhor, porque as trevas vão fugir, Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor. Deus, obrigado, Senhor.
Nos ajuda a lutar com as armas certas, Senhor. Nos ajuda a ter fome e sede da palavra. Nos ajuda a orar, a não ser orgulhoso, a pensar que a gente consegue sozinho, Deus. Nos ajuda a derramar nosso coração na Tua presença. Ó Deus, a contar com a Tua bondade, a Tua provisão a cada novo dia, Senhor. Faz a Tua obra, meu Deus. Tu sabes, Deus, o que precisamos. Tu sabes, Senhor, que nós, sem Ti nada podemos fazer. Então completa a Tua obra, Senhor, em cada coração, em cada vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te amamos, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.
cantar essa verdade mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque... Cante, igreja. Com alegria pela ressurreição do Senhor. Porque Ele vive, nós viveremos também. Aleluia. Nós sabemos, Senhor, Eu sei, declare com fé. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Se você crê nessa promessa, aplauda Ele bem forte. Nosso Senhor ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele vive, nós temos a promessa de viver com Ele para sempre, irmãos. A ressurreição de Cristo, ela implica, acima de todas as coisas, na nossa ressurreição. Porque se Ele nos justificou, se Ele tirou de nós os pecados e afastou de nós para sempre, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, não é? Eu gostaria que nós louvássemos o Senhor nesse mesmo espírito de adoração, com o nosso louvor financeiro, nossos dízimos e ofertas. Eu quero ler Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, financeiramente, Senhor. Eu sei que Tu és o dono do ouro e da prata, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor quer o nosso coração. E eu oro que o Senhor nos ensine, Deus, a ter um coração não apegado na matéria, Deus, naquilo que vai queimar um dia, ficar para trás, que a traça vai comer. Eu oro, Deus, que o nosso coração esteja no Senhor. Senhor Deus, onde tiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós temos cantado, Deus, que o nosso tesouro é o Senhor, o nosso bem maior. Nós somos do Senhor. E nós queremos, Senhor, adorar a Ti, Deus, reconhecendo que o Senhor é o Deus da nossa provisão. Nós pedimos, Senhor, por todas as famílias, Senhor, presentes, a todas as famílias desse corpo, Deus, que o Senhor sustenta, que o Senhor encha, Deus, as mesas, supra os armários abundantemente. Tu és fiel, Senhor, para não deixar os Teus mendigarem o pão, Senhor. Eu oro, Deus, que haja grande provisão, que haja fartura e que haja generosidade em cada coração, para dividir daquilo que o Senhor tem dado, Deus, daquilo que o Senhor tem provido. E Deus, a Tua promessa, Senhor Deus, é que quando nós somos generosos como o nosso Deus é generoso,
Nós estamos andando nos teus caminhos e a tua bênção nos segue e a tua bênção de multiplicação está sobre nós. Eu oro, Deus, por mais e mais um coração generoso, pessoalmente, Deus, e como igreja, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja abençoadora, uma igreja, Deus, que já olha lá na frente, Deus, desejando alcançar mais vidas, desejando, Senhor, abençoar mais igrejas, Senhor, mais pessoas que saem para pregar o teu evangelho. Eu oro isso, Deus. Obrigado por nos dar o privilégio de sermos aqueles que abençoam, aqueles que dão, que compartilham, porque a maior bênção é dar do que receber, Senhor. Obrigado porque essa bênção, esse coração nós recebemos do Senhor. Então continua a trabalhar em nós, Senhor, e seja honrado e adorado nessa hora, Senhor. Seja bendito, Senhor, que haja gratidão e que haja amor e fé nos corações, Senhor. Muito obrigado, podemos fazer isso, Senhor. E aquele que não pode fazer hoje, que possa fazer com alegria, Deus, muito em breve, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Cédula que era contra nós, boa na cruz nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, nos expôs publicamente e neles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Voa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem a chave da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando as potestades, nos expôs publicamente e neles triunfou. Esse mesmo triunfou. Cante bem forte. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor com essa última canção. Vamos ficar de pé, então, se você puder. Se quiser, pode ficar sentado. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor, mais uma vez. Teu nome seja adorado e bendito eternamente, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em cada um aqui, Deus, e que está em casa.
Tu és fiel para terminar a boa obra que começou em cada vida, Senhor. Recebe a nossa gratidão e louvor, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, mesmo aquilo, Deus, que a gente não consegue enxergar nesse momento, Pai. Tu és digno, Tu és bom todo o tempo, Senhor. E eu oro, Deus, que o Senhor guarde a Tua igreja essa semana, Senhor. Manifeste o Teu rosto, resplandece o Teu rosto sobre o Teu povo, Senhor. Traga paz aos corações, a Tua paz shalom, Deus, completa, que cura, Deus, que apazigua, Deus, que tranquiliza, Senhor, que renova, que traz alegria, Senhor, mesmo em meio às tempestades da vida, Senhor. E que o Senhor abençoe o Teu povo, Pai. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Com alegria vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vai mais uma vez, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Sim, vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória ao Senhor ressurreto. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Semana de bênçãos em nome de Jesus.